Boa noite. O Senado agora está no ar. Boa parte dos vetos presidenciais publicados este ano e alguns do fim de 2015 foram lidos na sessão de abertura dos trabalhos legislativos no dia 2 de fevereiro e começam a trancar a pauta do Congresso na primeira semana de março. O Congresso já inicia os trabalhos com a pauta trancada por 8 vetos presidenciais. Entre os mais polêmicos está o que prorrogava o fim dos lixões para 2018. Um novo prazo foi incluído numa medida provisória, mas acabou sendo vetado porque pouco tempo antes o Supremo Tribunal Federal havia proibido jabutis. A presidente também cortou a gratificação aos conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. Durante o recesso, a fila ficou ainda maior. A presidente Dilma Rousseff mandou de volta para o Congresso 173 vetos a 8 projetos. Alguns trechos do plano plurianual, como, por exemplo, a auditoria da dívida pública com a participação da sociedade civil. Outro projeto parcialmente vetado pela presidente é o da repatriação de recursos. Nesse caso, os vetos foram combinados com o Senado Federal, que isolou algumas partes do texto, contando que fossem retirados da proposta. Ao todo, foram 12 vetos. O Conselho de Comunicação Social discutiu nesta segunda-feira os efeitos da crise econômica no jornalismo e a violência contra os profissionais da área. Representantes da sociedade civil, empresas de rádio, televisão e de imprensa escrita analisaram os dados de violência contra jornalistas no Brasil, divulgados pela Federação Nacional dos Jornalistas em janeiro deste ano. Segundo o relatório, mais de 40% dos casos ocorreram no Sudeste, com 59 ocorrências registradas no ano passado. A região Nordeste foi a segunda mais violenta para os jornalistas em 2015, com o registro de 29 casos contra a categoria. Os outros 51 ocorreram nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste. No mundo, o Brasil é um dos 10 países mais violentos para os profissionais da comunicação. Só em 2015 foram 137 casos de violência registrados. Para o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, os números da violência são vergonhosos. Isto é um indicador muito preocupante e, principalmente, demonstra uma incapacidade de um setor importante da sociedade brasileira de conviver com a atividade jornalística. A Comissão de Direitos Humanos visitou 20 estados em 2015 para debater o projeto que regulamenta a terceirização. O ciclo de audiências públicas é um dos destaques do relatório de atividades do colegiado, que foi apresentado nesta segunda-feira. Mais de 150 reuniões. Dessas, 99 foram audiências públicas, muitas delas fora de Brasília. Essas audiências contaram com mais de 600 convidados e um público estimado em 15 mil participantes. A comissão promoveu 29 reuniões deliberativas. 76 projetos foram examinados. Entre os aprovados, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que cria mecanismos de proteção às vítimas e testemunhas vulneráveis, e o que define o crime de racismo praticado na internet. Começou essa onda aí de começar a perseguir qualquer tipo de negro ou negra que tivesse destaque, principalmente na TV, nos filmes, enfim, artistas. Aí foi a Thaís Araújo e foi aquela outra menina que apresenta a questão do tempo na Rede Globo também. Como? Maju. Covardemente agredidas pela internet. Além de reuniões, a CDH recebeu 56 denúncias de violações dos direitos humanos. Muitas delas provocaram diligências para verificar os problemas apontados. O projeto, que regulamenta a terceirização, ampliando a aplicação dela para setores produtivos, levou a comissão à grande maioria dos estados. Tomamos a decisão de nós viajarmos em todo o país para a população saber o que é esse projeto de terceirização, que permite que, mesmo na atividade fim, o serviço seja terceirizado, ou seja, precarizado, ou seja, que não pague na íntegra os direitos dos trabalhadores.
O Congresso Nacional fez sessão solene para homenagear a campanha da Fraternidade de 2016. Organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha alerta para os problemas de saneamento básico no país. Esgoto a céu aberto, mau cheiro e doenças. Todos os dias, 100 milhões de brasileiros enfrentam essa situação. Segundo o Instituto Trata Brasil, apenas 48% dos domicílios do país têm coleta de esgoto. O assunto é o centro da campanha da Fraternidade de 2016, homenageada em sessão solene do Congresso Nacional. Ao longo de toda a história do Brasil, nós relegamos o saneamento, a água limpa, a coleta de lixo nas casas dos pobres do Brasil. A campanha nos convida e nos mobiliza para atuar de acordo com as possibilidades e responsabilidades de cada um, a fim de garantir condições dignas de sobrevivência para todos, a partir do saneamento básico. A campanha é organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e tem a participação de outras igrejas cristãs. Começou na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa. Tem como inspiração a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que alerta sobre danos ao meio ambiente. Na sessão, o arcebispo de Brasília cobrou propostas no Legislativo para melhorar o saneamento. A falta de saneamento básico destrói a casa comum. Destrói a família que habita esta casa comum, que é a criação dom de Deus, que é o meio ambiente. A falta de saneamento básico mata. E o saneamento básico no Brasil é tema de uma edição do programa Município Brasil. Você pode assistir ao programa na íntegra na página da TV Senado na internet. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Boa noite e até amanhã.